Olá, Faces! Estamos diretamente ao vivo aqui da livraria Crescendo na Fé, que a partir do ano que vem se chamará Livraria do Pastor Elias. É porque ela é conhecida mais como a Livraria do Pastor Elias do que Livraria Crescendo na Fé. E o nosso objetivo a partir desse instante é dar uma resposta a um dos maiores questionamentos dos adventistas do sétimo dia e também das testemunhas de Jeová. Trata-se de um dos textos bíblicos do Novo Testamento mais usados pelos imortalistas, a saber, os defensores da imortalidade da alma, que é Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Como sabemos, no referido texto, o ex-ladrão da cruz próximo à morte faz um pedido agonizante para Jesus, que Jesus prontamente o atendeu. E o pedido dele foi esse, está lá no capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A bem da verdade, a tradução verdadeira é: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas a maioria das nossas traduções dizem: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Portanto, só corrigindo é: quando vieres no teu reino. E Jesus prontamente o atendeu, como sabemos no versículo de número 23. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então veja, em primeiro lugar, que o pedido do ex-ladrão da cruz, que de acordo com a tradição chamava-se Dimas, enquanto o seu outro amigo de cruz chamava-se Gestas. E Jesus, entre os dois ladrões, né, até então. Então veja que aquele pedido desse ex-ladrão da cruz, que era o Dimas, de acordo com a tradição, era um pedido que nós podemos caracterizá-lo, do ponto de vista da cronologia, como um pedido teleológico. O que significa isso? Ele tinha uma visão judaica, escatológica judaica, e tendo uma visão de salvação para o futuro, porque os judeus aguardam o Mashiach, só que o Mashiach que eles aguardam, de acordo com a visão judaica, é o Mashiach ben David, e eles nos acusam dizendo que nós recebemos o Mashiach ben Yosef, ou seja, eles aguardam o Messias, filho de Davi, enquanto nós recebemos o Jesus, filho de José. Mas o Jesus que nós conhecemos e recebemos, ele é tanto filho de Davi, quanto também é filho de José. Filho de José, que seria um filho quase que adotivo, né? Porque não houve o intercurso sexual masculino para que Jesus viesse ao mundo. Mas ele é filho de Davi por descendência, porque é da descendência de Davi. E o Mashiach, ou Messias, que os judeus esperam, não é um Messias divino, mas um Messias meramente humano, e que quando ele vier, ele vai estabelecer o reino, mas antes disso, a sua vinda será precedida por Elias, que de acordo com a tradição judaica, com os judeus, com os escribas, com os fariseus e também com os essênios, Elias tocará o shofar, que é a trombeta, e com esse toque da trombeta, os mortos vão ressuscitar, mas não ressuscitar com corpos incorruptíveis, como nós aguardamos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 54, e nem também de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Portanto, o ladrão da cruz tinha uma esperança messiânica, que ele viria no seu reino, e era uma visão para o futuro. Só que ele não sabia que ele estava diante do Cristo divino. E essa é uma questão teantrópica do Filho de Deus, porque ele tanto é Deus, como ele também é homem. E como homem ele morreu, mas como Deus ele não morre. Então o seu pedido era para o futuro. Agora Jesus, como Deus homem, como Deus Salvador, ele pôde atender o pedido do ex-ladrão da cruz, dizendo para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Mas é aqui que começa o grande problema entre nós imortalistas
e as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, que não acreditam na imortalidade da alma, mas creem no holismo bíblico, ou seja, que o homem é uma alma e, portanto, quando ele morre, morre tudo e ele deixa de existir e só volta a existir na ressurreição. Portanto, os questionamentos levantados por eles, não todos, mas alguns dos questionamentos, são esses aqui. Primeiro ponto. Se Jesus realmente levou o ex-ladrão da cruz naquele mesmo dia ao paraíso, como explicar o fato de no terceiro dia da ressurreição, que foi no domingo pela manhã, Maria Madalena, juntamente com as outras mulheres, se aproximarem do sepulcro, e Maria Madalena, ao se aproximar de Jesus, ele disse: não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Então a pergunta é, como é que pode ele ter levado o ex-ladrão da cruz naquele mesmo dia ao paraíso, quando, na verdade, nem ele mesmo tinha subido ao Pai naquele mesmo dia, visto que ele diz, no terceiro dia ele ainda não havia subido para o Pai e só fez isso 40 dias depois da sua ressurreição. Então veja que é um questionamento bastante sério e difícil de responder. Segundo questionamento que eles levantam é o seguinte: um condenado levava de 3 a 9 dias para morrer. Ora, se o condenado levava de 3 a 9 dias para morrer, como é que Jesus poderia levá-lo naquele mesmo dia? Terceiro questionamento. Quando você apresenta a questão do crurifrágio, eles vão dizer o seguinte: o crurifrágio, o que é o crurifrágio? É uma expressão latina que significa quem se quebram as pernas. Ou seja, as pernas dos ladrões foram quebradas, não para eles morrerem, mas simplesmente para eles serem tirados da cruz, porque no outro dia era o sábado, e de acordo com a lei de Moisés, eles não poderiam ficar na cruz. Então, na verdade, essa quebradura de pernas, essa aplicação desta pena, dessa prática que, a bem da verdade, era uma prática romana, que não era para impor sobre o condenado um sofrimento maior, mas para abreviar o seu sofrimento, levando-o à morte mais rapidamente. Eles dizem que esta prática era simplesmente para que eles não fugissem da cruz, porque depois os seus corpos seriam novamente colocados na cruz. Bom, diante desses questionamentos, eu me vi obrigado a dar uma resposta plausível a todos eles. Em primeiro lugar, Jesus só foi no terceiro dia ressuscitado e só ascendeu ao Pai no 40º dia, ou seja, 40 dias depois, não em espírito. Ele foi com o corpo glorificado. Quando ele diz eu não subi para o Pai, ele não estava dizendo que ele não subiu o espírito, ele não estava querendo dizer que ele não subiu como Deus, porque ele 40 dias depois, ele foi com o corpo glorificado, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde os anjos disseram para os galileus: varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Logo que entendemos que Jesus ainda não havia ido para o Pai com o corpo glorificado. É isso que ele está querendo dizer. Segundo ponto, o crurifrágio, de acordo com o que nós já dissemos, não era para tirar as pessoas da cruz para eles não fugirem. Não, o crurifrágio tinha como finalidade levar o condenado à morte, até porque no outro dia era Páscoa e a quebradura das pernas, de acordo com os maiores pesquisadores, provocavam no condenado um colapso ortostático, porque rapidamente as suas pernas sendo quebradas, o sangue esvaía pelas partes baixas do corpo e ele havia o desfalecimento. E não tendo mais como ele se apoiar na cruz, porque a cruz, havia 4 tipos de cruzes na época de Jesus. A primeira cruz era chamada de cruz simplex, que era de um só poste. O segundo tipo de cruz era uma cruz em forma de X, que era chamada também de cruz decussata. E o terceiro tipo de cruz era a cruz em forma de T, que era chamada de cruz comissa. E o quarto tipo de cruz era a cruz que nós conhecemos hoje, que é conhecida como a cruz imissa. Agora, essa cruz imissa era formada por 2 postes, uma trave horizontal e uma trave vertical. E bem abaixo, na trave vertical, no poste vertical, havia o cedile, que era um apoio para os pés, a fim de que a pessoa, quando estivesse em estado de desfalecimento,
ela pudesse então se exercitar, flexionar na cruz e se reanimar novamente, porque o objetivo do Império Romano era criar um grande espetáculo para que as pessoas ali no alto pudessem ser contempladas pelos passantes e aquela cena macabra servir de exemplo para que ninguém mais se rebelasse contra o Império Romano. Portanto, a quebradura das pernas fazia com que o condenado perdesse esta flexibilidade, ganhasse novamente vida e então morresse rapidamente, no máximo em 12 minutos. Portanto, esta argumentação que eles utilizam para dizer que o crurifrágio não era para apressar a morte, ela se desfaz diante da história. E vale lembrar que um doutor em arqueologia pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Dr. Rodrigo Silva, num dos seus vídeos no YouTube, ele mesmo mostra que o objetivo da quebradura das pernas era para apressar a morte dos condenados. E a própria Ellen White, em um dos seus livros, eu não lembro agora se são os primeiros escritos, porque ela tem 4 livros que fazem alusão mais ou menos a esta cena. Tem o Primeiros Escritos e o Desejado de Todas as Nações, e também Patriarcas e Profetas, não, mas o Desejado de Todas as Nações e História da Redenção, onde em um desses livros ela também alega que a quebradura das pernas era para apressar a morte do condenado. Então alguns adventistas que alegam essa versão de que o crurifrágio não era para apressar a morte dos condenados, estão batendo de frente até mesmo com o Dr. Rodrigo Silva e com a Ellen White. Ainda que não precisássemos de fazer alusão a estas duas personagens, visto que a própria história é testemunha daquilo que estamos dizendo. Portanto, mais um argumento que cai por terra. E por último, eu gostaria de deixar para você o seguinte argumento, que reside na questão teantrópica de Cristo. Jesus não era apenas homem, Jesus era homem-Deus. E eu pergunto para você, quem é que pode prometer a salvação e efetivamente salvar? Somente Deus. Jesus era Deus? Sim, ele era Deus. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo número 16, a Bíblia diz que Deus, ele é imortal. Imortal como? Ele tem a imortalidade de forma essencial. Isso faz parte dos seus atributos. Ele não adquiriu a imortalidade, não lhe foi concedida, não lhe foi comunicada, mas ele tem a imortalidade em si mesmo. Com isso, o texto não está querendo dizer que a nossa alma não seja imortal, porque ela é imortal não por si mesma, mas porque Deus concedeu a imortalidade para o homem desde o paraíso. Portanto, Jesus, como Deus, ele poderia muito bem prometer levar o ladrão da cruz naquele mesmo dia ao paraíso e cumprir a sua promessa, visto que na morte de Cristo na cruz, Cristo como homem morreu, mas como Deus, ele vive eternamente, até porque um dos atributos da divindade é a eternidade. E não é sem motivo que no Antigo Testamento ele é chamado de El Olam. El Olam significa o Deus eterno. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, é chamado de Pai da eternidade. Então, ele goza dos mesmos atributos da divindade. O Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno e o Filho também é eterno. Então, ele, como Deus, prometeu, visto que ele não morre, não haveria nenhum problema dele levar aquele ladrão da cruz no mesmo dia ao paraíso. Até porque eles morreram no mesmo dia. Ainda que Jesus morreu como homem primeiro, como Deus ele não morreu, e aguardando assim até o final do dia da sexta-feira, por volta do finalzinho, logo no começo do pôr do sol, quando termina a sexta-feira para os judeus, o ladrão da cruz, Dimas, morreu, então a sua alma foi levada ao paraíso. Assim como Jesus, o seu corpo foi para a sepultura, mas a sua alma foi com Jesus para o paraíso. Portanto, continuamos argumentando e afirmando que aquele ex-ladrão da cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso e, portanto, seu pedido foi atendido. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus não lhe dá uma promessa para o futuro, mas ele lhe dá uma promessa para o mesmo dia. E como Deus, visto que ele é fiel, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa,
E então ele cumpriu a sua palavra, porque ainda quando em vida, antes da cruz, ele disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Visto que ele é verdadeiro, logo ele cumpriu a sua promessa. E fica aí mais uma argumentação em favor da imortalidade da alma, visto que o corpo daquele ladrão não foi com Jesus, porque ele não foi ressuscitado. Mas o corpo daquele ladrão, ou melhor, a alma daquele ex-ladrão, que de acordo com a tradição chamava-se Dimas, foi com Jesus no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Está aí a nossa resposta. Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueçam que nós temos um canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Eu vou repetir, PR Elias Soares Oficial, onde nós postamos vários vídeos, inclusive dentro de pouco tempo estaremos postando aquele vídeo que prometemos sobre Judas Iscariotes, onde eu estou saindo em defesa da salvação de Judas Iscariotes. É um tema polemicíssimo, por isso convido você a se inscrever no meu canal, depois você toca o sininho para que quando um novo vídeo for postado, você possa receber a notificação. E tem mais, curta, faça o seu comentário e não se esqueça, por gentileza, compartilhe os vídeos que ali estão, ok? Que Deus esteja abençoando vocês grandiosamente. Não se esqueça que esses assuntos, por exemplo, como esse do ex-ladrão da cruz, está tratado assim com minúcias no nosso livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. Olha, é um super livro com quase 500 páginas, são mais de 130 perguntas, e vocês se lembram que nós estivemos fazendo um debate com o professor Leandro Quadros sobre a suposta ressurreição de Moisés, que neste livro aqui, ó, neste livro, são 130 páginas para tratar deste assunto. Então você vai ter aqui, ó, um vasto argumento para você tirar as suas dúvidas e argumentar também com o pessoal, como por exemplo os adventistas do sétimo dia e alguns que ainda, infelizmente, acabam acreditando que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. São vários assuntos tratados, 130 questões. Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo e não deixe de visitar o nosso canal PR Elias Soares Oficial. Logo logo teremos o nosso site e a livraria Crescendo na Fé estará sendo chamada de Livraria do Pastor Elias. Legal, né? Ó, para você entrar em contato conosco, basta você entrar no 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 e falar com a minha filha Abigail Soares, que ela estará enviando este livro para você para qualquer lugar do Brasil. Temos várias promoções, como anunciamos lá no rádio, o comentário judaico do Novo Testamento, mais o livro Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, mais o Perguntas Difíceis de Responder, volume 4, mais o Manual de Discernimento Bíblico, o Perguntas Difíceis de Responder, volume 2, mais o volume 1, de 630 por R$270. Estaremos enviando para você. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. E a Livraria Crescendo da Fé, por enquanto, que é a Livraria Crescendo da Fé, se você estiver aqui em São Paulo ou vier para São Paulo, Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27. Telefone 0 operadora 11 949016633 é o zap da Abigail, ok? Abraço a todos vocês. Não se esqueçam, PR Elias Soares Oficial é o nosso canal no YouTube. Um abraço.